dia, que preside essa sessão. Bom dia, deputado Fernando Hugo, deputado João Jaime, deputado Goni Arruda, deputado Tino Ribeiro, deputado Mauro Filho, deputado Guimarães, deputado Baquite, deputado Heitor Ferrer, deputado Sarto, deputada Fernanda, deputado professor Pinheiro, deputado Júlio César, que se encontra no plenário, Camilo Santana também. Bom dia aos telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia, da TV Verdes Vale, da TV Sinal, das emissoras que retransmitem esta sessão, aos ouvintes da FM Assembleia. Senhor presidente, ontem a Comissão de Ciência e Tecnologia realizou a visita ao NUTEC, a Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará, o NUTEC, uma solicitação nossa a partir de uma provocação da Associação dos Servidores do NUTEC. Lá estivemos presentes a nossa presidenta da comissão, deputada Raquel Marques, além, acompanhado dos técnicos da Comissão de Ciência e Tecnologia, da Paula Virgínia, que é a secretária, do Marcelo Martins, que é analista legislativo, e da Carla Sampaio, que é consultora legislativa. Todos nós sabemos que o NUTEC, ele tem uma função extremamente importante para o desenvolvimento do Estado do Ceará. É uma fundação tecnológica que tem como missão fundamental viabilizar soluções tecnológicas para o desenvolvimento industrial sustentável, em benefício de toda a sociedade do nosso Estado. Reúne todas as condições para se constituir como um dos principais centros de referência nos ramos da ciência, da tecnologia e indústria do país. Mas hoje, infelizmente, passa por um problema de gestão administrativa sem precedentes e que, apesar de contar com milhões de investimentos realizados pelo governo Cid Gomes, o núcleo só produz em torno de 5% da sua capacidade, deputado Heitor Ferrer, e de toda a sua potencialidade. E isso, sem dúvida nenhuma, prejudica drasticamente o desenvolvimento de projetos de extrema relevância para o Estado do Ceará. Como também deixa de receber recursos, porque ao prestar um serviço demandado por uma empresa, por um usuário, por um cliente, o cliente paga por aquele serviço. E o que nós detectamos, o que nós observamos em relação a este assunto, é que o NUTEC está deixando progressivamente de receber demandas, solicitações, exatamente porque não está tendo a condição de realizar tais demandas que são solicitadas, daqueles que procuram ao NUTEC para prestar um serviço. Para se ter uma ideia, logo na entrada do NUTEC, nós presenciamos a existência de duas vans, deputado Zé Sarto, duas vans, paradas há 2 anos, que serviriam para ser laboratórios móveis de pesquisa, de análise, de forma itinerante. Seria um para o segmento têxtil e um outro para a área de alimentos. Estão lá os equipamentos adquiridos, o carro, e os equipamentos estão encaixotados dentro do NUTEC. Ou seja, não está funcionando este serviço. Na área do NUTEC, ao redor do NUTEC, hoje existem 4 lixões. 4 lixões. Lixo orgânico, lixo não orgânico, acumulados porque
a gestão do Nutec, em vez de fazer um aditivo emergencial para que quem estivesse operando a coleta do lixo daquela instituição continuasse, suspendeu o contrato, logicamente havia concluído, mas nestas condições é possível se estender por 90 dias, por um tempo, até acontecer uma outra licitação, e no entanto foi suspenso e está lá o lixo acumulando, 4 lixões ao redor dos prédios do Nutec. Um laboratório de inspeção veicular, vejam os senhores, um laboratório de inspeção veicular que teria condição de fazer as inspeções veiculares de todos os carros do Estado, da Prefeitura, prestar serviço nessa área para os particulares. Pois bem, este laboratório está todo montado 0 quilômetro, e lá nunca foi feito uma inspeção veicular. Uma inspeção veicular. Comenta-se que funcionário do Nutec, licenciado para o Conselho Estadual de Educação, é proprietário ou trabalha numa oficina, num laboratório de inspeção veicular, e que, portanto, este laboratório, que é público, que faria mais barato, teria interesse do Estado, não está funcionando. Está lá parado, sem pessoal, que é a característica de todos os laboratórios, de todos os setores do Nutec, mas essa parte eu vou deixar mais para o final, pois esses equipamentos, laboratório auditado em 2011 pelo Inmetro, imagine, o Inmetro não precisa vir a Fortaleza, você não precisa ir à procura do Inmetro. O Nutec tem a certificação para fazê-lo, as análises e, consequentemente, a liberação técnica dos serviços que são procurados para o Nutec. Um laboratório de hidropneumático opera cilindros automotores. Um cilindro de gás de um carro, você fazer o teste se ele está em condições de funcionar, lá é feito. Está fechado. O laboratório de porta lacrada. Não funciona, não está operando. Um laboratório de medidas elétricas. Desenvolve instrumentos para medições de voltagem, além de multímetros, alicates e termômetros. Este funciona parcialmente. É o único do Nordeste que faz esse tipo de serviço no Nutec. Desde 2002 vem sendo certificado qualitativamente pelo Inmetro também este laboratório. Funciona de forma parcial. Um laboratório de análise química, análise de composição de produto de limpeza, de cosmético, de saneantes, de têxteis. Apenas a parte que faz análise têxtil ainda não funciona satisfatoriamente. E está com apenas um bolsista do CNPq lá dentro do funcionamento deste laboratório. O laboratório ainda aguarda a licitação para a construção de uma bancada. Os equipamentos estão lá, mas é necessário uma bancada para poder acomodar os equipamentos e não funciona. Lá no Nutec foi desenvolvido com a Universidade Federal do Ceará, uma empresa, uma máquina, um equipamento que faz biodiesel a partir da vísceras de peixe. Esse equipamento, eu fui para a sua apresentação pública, com o secretário de Ciência e Tecnologia, os dirigentes do Nutec, governo do Estado, presenciamos lá um equipamento importantíssimo para a economia e para o meio ambiente, porque se você transforma as vísceras de peixes que são pescadas nos açudes do nosso estado e transforma em biodiesel para abastecer a usina de biodiesel lá de Quixadá,
é uma fonte a mais diversificada da origem do biodiesel. Pois bem, esse equipamento, ele está produzido, está em Pentecoste, inoperante, porque ele passou pelo teste de laboratório e foi para campo, e daí para frente não teve sequência por conta da falta de gestão para fazê-la ser reproduzida no nosso estado, que vai ajudar de forma exuberante a economia e a preservação do meio ambiente. Laboratório de materiais, elabora produtos utilizados na construção civil, possui engenheiros, um técnico, evidenciando a carência de funcionário, que é a marca hoje do Nutec, a quantidade de pessoas que lá trabalham. Prestava serviço para o DERT, pesquisando a qualidade da tinta que faz a sinalização das estradas de trânsito no estado do Ceará. A tinta que tem mais resistência, ou seja, fazia essa observação para que houvesse uma melhor eficiência na aquisição, um melhor custo-benefício na aquisição da tinta, enfim, para ser usada no nosso estado. Tem lá um equipamento adquirido. A maioria dos equipamentos lá, deputado Heitor, foram adquiridos por aquele projeto de modernização da ciência e tecnologia, com aquele contrato com o governo alemão, com o banco alemão. Todos os equipamentos, a sua grande maioria, foram adquiridos neste processo. Ou seja, equipamentos modernos, estão paralisados. Veja bem, um equipamento chamado de absorção atômica de raio-x. Você tem como medir a conformação de uma rocha, para você definir se ela tem condição de ser comercialmente, economicamente, no mercado, como uma rocha ornamental. É possível fazer dentro do Nutec com os equipamentos que lá existem. Um centro de referência de automação e robótica, o Centauro, que forma doutor, deputado Heitor, doutor e mestrado, lá o colega Guilherme, professor, lá funcionando, um robô, produção de braços mecânicos para a indústria, tudo isso está sendo desenvolvido dentro do Nutec. Este aqui, de certa forma, funciona, foi um projeto novo, que faz a formação de jovens, do ponto de vista do doutorado na informática, em mestrado, ou seja, nessa área de robótica para servir para a indústria. Portanto, esses equipamentos aqui, além disso, ele faz também nesse laboratório a medição, por exemplo, do campo magnético que os equipamentos eletrônicos fazem. Lá é medido para saber se ele está dentro das especificações. Um micro-ondas, um celular, um equipamento qualquer, você tem como fazer a medição se ele está dentro das especificações técnicas. E o laboratório físico-químico, o laboratório do biodiesel, está lá o professor Jackson trabalhando com pessoas voluntárias, bolsistas voluntários, porque não se está pagando uma bolsa para um bolsista desenvolver, ajudar, colaborar com a equipe para o seu funcionamento. Se puder, deputado, se puder. Portanto, isso aqui é um retrato da falta de gestão, da falta de compromissos, os servidores desmotivados, em extinção, praticamente só tem 70 e poucos servidores, todos Lula, na iminência da aposentadoria. Havia um compromisso do governador Cid Gomes de realização de um concurso, de recuperação do seu plano de cargos e salários. Isso não aconteceu ainda e a situação do Nutec é catastrófica. O que tem lá, na minha opinião, é um pensamento de couveiro. Está querendo enterrar, está querendo acabar com o Nutec por conta da inoperância que está sendo feita. Por fim,
deputado Heitor, para passar Deputado, uma 3 parte. minutos para Vossa Excelência. Existe uma instituição ao lado chamada IPDI. Os dirigentes do NUTEC são dirigentes do NUTEC e do IPDI. E o presidente, que o Estado gasta com ele 31 mil reais por mês, porque ele recebe doutor, acadêmico, pós-doutor e na Universidade Federal de Ceará, está à disposição por 40 horas para o NUTEC, não compre nem 2 horas por dia lá na sua responsabilidade, e o Estado está pagando o seu salário, o Estado está gastando mais com ele do que com o governador. Mais com ele do que com o governador. Porque ele está fora do teto, o Estado paga pela sua disposição, restitui à Universidade Federal. E ele quer levar os equipamentos tudo para o IPDI. E uma vez eu conversando com o deputado Ivo Gomes, ele me disse, eu não sei o que é aquilo. Uma vez eu perguntei para o Veveu, ele não soube me explicar. Eu não sei o que é IPDI, mas nós sabemos o que é o NUTEC. Nós sabemos da função, da responsabilidade, da sua qualidade, do que ele serve ao Estado do Ceará. Por isso, eu quero, esse relatório aqui é parcial, ainda vai ser finalizado, para que nós possamos passar a todos. Deputado Heitor, deputado Eliane Novaes. Deputado Lula, eu ouvi Vossa Excelência detalhadamente e a situação, ela se configura, deputado, como aquela história que a gente chega para um amigo e diz, eu tenho 2 notícias para lhe dar, uma boa e uma ruim. Qual é a que você quer ouvir primeiro? Isso é comum em algumas rodas. É o pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência trouxe 2 notícias. Trouxe ao público do Ceará 2 informações. Uma boa e uma péssima. A boa é o NUTEC. O que a filosofia do NUTEC, o que ele pode fazer pelo desenvolvimento tecnológico do Estado do Ceará. E que já fez. E a outra ruim é o status quo do NUTEC. Imaginar, deputado Lula, que do que ele pode produzir, do que ele pode beneficiar o Estado, apenas 5%, isso é uma tragédia, é uma catástrofe. Portanto, eu peço ao governo, porque se um pronunciamento desse fosse feito por mim, pela deputada Eliane, pela deputada Fernanda, é a oposição que está aqui querendo criticar por criticar. Mas o pronunciamento está vindo de um deputado responsável, como Vossa Excelência é, consequente, e que dá apoio político e administrativo ao governo do Estado e traz aqui é para colaborar. Uma falha dentro do governo, de seus colaboradores ou do seu colaborador, que o governo tem que ter toda a atenção. Concluo dizendo, no sentido de colaborar para o governo, obviamente para o Estado do Ceará e para o nosso povo. Portanto, eu quero me acostar a Vossa Excelência parabenizando o pronunciamento. Obrigado. Deputada Eliane. Deputado Lula Moraes, eu fico muito feliz com o seu depoimento, dizer do compromisso que o senhor assume perante aos servidores do NUTEC, que com certeza estão em busca da manutenção do órgão, pelo que ele representa para o Estado do Ceará. E aí, deputado, mostra o seu compromisso e a sua luta para mostrar ao governo que algo está errado. O IPDI não pode continuar e esse acúmulo de função entre o professor Lindenberg, que assume o NUTEC e o IPDI ao mesmo tempo, é incompatível e nós temos que resgatar, sim, e valorizar todos os profissionais do NUTEC. Então, parabéns, deputado Lula Moraes, por assumir esse compromisso público para os servidores do NUTEC. Obrigado. E resgate ao NUTEC. Obrigado e agradeço, presidente, pelo espaço a mais e dizer que esse pronunciamento é de indignação, mas é de buscar colaborar. O Estado do Ceará não pode perder a existência do NUTEC. Muito obrigado. Encerrado o tempo do deputado.